O som. Bom dia, irmãos. Graça e paz para vocês. É bom estar de volta e poder ministrar aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. E eu queria hoje falar um pouquinho sobre a vida de Davi. Lá em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. No capítulo 16 de Samuel, nós vemos a unção de Davi como rei. Davi é ungido por Samuel após Deus rejeitar Saul. E Samuel vai até a casa do pai de Davi para ungí-lo, Jessé. E a Bíblia conta essa história de que de Samuel ia até a casa de Jessé para ungir Davi. É interessante a história, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, ele mostrará o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, os convidou para o sacrifício. E quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém. Há diversas fases na vida de Davi. A primeira delas é esse texto que nós lemos. É a fase do anonimato. A fase do anonimato. Davi é uma figura anônima. Vive na obscuridade como pastor de ovelhas, e é de uma certa forma desprezado pelos seus irmãos, desprezado pelo seu pai como filho mais novo, não é muito levado em consideração pela família, e Davi vive essa fase de obscuridade, essa fase de anonimato, essa fase em que ninguém o conhece. Mas é nessa fase de anonimato, nessa fase de obscuridade, que Davi, ele inicia toda a sua vida espiritual como pastor de ovelhas, onde ao cuidar de ovelhas, um trabalho comum, ordinário,
é no dia a dia do seu trabalho ordinário que Davi aprofunda sua intimidade com Deus. E isso é interessante porque às vezes nós queremos o espetacular, nós queremos as coisas extraordinárias, mas a nossa grande parte das nossas vidas é vivida no ordinário, é vivida no dia a dia. E é no dia a dia que Deus trabalha com a gente. É no ordinário, é no presente momento. É principalmente quando nós não vemos grandes coisas e espetaculares coisas, às vezes da parte de Deus, ou às vezes nas nossas vidas. E Davi está nessa fase de adolescente. 16, 15, 16, 17 anos, é a fase da adolescência. E ele, como adolescente, é aqui que ele cresce em intimidade com Deus. É aqui que ele aprofunda a sua vida com Deus. É aqui que ele aprofunda a sua comunhão com Deus. E onde é que a gente sabe disso? Basicamente, isso é revelado no capítulo seguinte, em 1 Samuel 17, quando ele vai lutar com Golias. Eu não vou repetir aqui a história, todos conhecem a história, talvez é a história das mais conhecidas da Bíblia no mundo inteiro. Muitos conhecem a história de Jonatas e a baleia, entre aspas, né? Ou a história de Davi e Golias. Mas é nesse capítulo 17 de 1 Samuel, no confronto com Golias, quando Davi ele vai lutar com Golias e tem todo esse ambiente em que durante 40 dias Golias desafia o exército de Israel. E ninguém tinha coragem, ele desafiou, mande um homem para lutar comigo, nós conhecemos a história, manda um homem para lutar comigo e quem me derrotar tem a batalha vencida. Mas durante 40 dias ele vai lá, desafia, chega, xinga, esperneia contra o exército de Israel, todos tremem de medo. Então é uma goliasfobia, vamos assim dizer, que vive aquele momento, que vive o exército de Israel. Porque todos falam de Golias, todos pensam em Golias, todos sonham com Golias, todos estão a comer e conversam sobre Golias. Então, assim, é uma paranoia, é um momento de paranoia completa no exército de Israel. Todos só pensam em Golias. Então, esse ambiente de profundo, e essa goliasfobia, vamos assim dizer, essa Golias paranoia, o que cria é medo. Então, o exército de Israel treme de medo todas as vezes que Golias vai lá na frente e insulta e chama algum soldado para lutar contra ele. E é nesse mundo de medo que surge então a figura de Davi, que é mandado por Jessé para levar a comida para os seus irmãos que estão lá na batalha. Nós conhecemos a história. E Davi, quando chega lá e vê Golias insultar o exército de Israel, Davi fica furioso, ele fica indignado. E Davi contesta, por que é que ninguém reage? Por que é que ninguém diz nada? E no verso 25 do capítulo 17 de 1 Samuel, diz que os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E Davi vai perguntando o que é que vai acontecer, o que receberá o homem e tal, e os homens respondem a mesma coisa, e vão respondendo para Davi as mesmas respostas. O irmão mais velho de Davi, no verso 28 do capítulo 17, reclama de Davi, o que é que você veio fazer aqui? Com quem ficaram aquelas poucas ovelhas que estão lá no pasto, que estão lá no deserto? Você é presunçoso, tem um coração mau, você só veio ver a batalha. Mas uma coisa é certa, é que Davi, ele fica indignado. E ele diz claramente para todos os homens e para todos aqueles, quem é esse incircunciso? Quem é este gigante que desafia as tropas do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos? E Davi, ele fica indignado com tudo isso.
E Davi realmente fica chateado porque não há reação do povo de Israel, não há reação do exército. E aí, esse comentário, essa reação de Davi levam até Saul e diz: olha, tem alguém que parece estar disposto, aí é um jovem que está disposto a lutar contra Golias. E é aqui que é revelado a questão da vida de intimidade de Davi com Deus. Porque quando Saul questiona por que é que ele quer lutar contra Golias, sendo apenas um rapaz que não é guerreiro, no verso 34, Davi responde a Saul, do capítulo 17. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, e aqui é a revelação, o Senhor, verso 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Aqui, Davi revela a sua intimidade. Mesmo sendo pastor de ovelhas, quando veio o leão, quando veio o urso, foi Deus que me protegeu e me livrou do leão e do urso. Não foram minhas forças apenas, não foram minhas habilidades. Foi Deus que me deu coragem. Quem é que não tem medo de um leão e de um urso? Claro que Davi tinha medo. Mas Davi disse: foi Deus que me deu força, foi Ele que me deu vitória, foi Ele que me livrou tanto do leão como do urso, e é Ele que vai me livrar desse gigante. E aí conhecemos a história, Davi tenta colocar a sua armadura, aquela armadura não serve, e essa é uma alegoria muito boa para, às vezes, nós, quando tentamos colocar instrumentos, ferramentas, para tentar fazer a obra de Deus, e não são os instrumentos e as ferramentas adequadas para nós, mas temos que ser quem nós sempre fomos. E Davi vence Golias com as pedras, porque ele diz, no verso 39, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Eu gosto dessa frase, não estou acostumado. Davi está acostumado com o simples. Davi está acostumado com as 5 pedras, com o seu cajado. E ele vai lá no riacho, verso 40, escolhe as 5 pedras lisas, coloca na bolsa, no seu alforje de pastor. É no seu alforje, é interessante como a Bíblia faz questão de declarar isso. Quem escreveu faz questão de escrever isso. É no alforje de pastor. Não é de guerreiro, não é de um lutador, é no alforje de um pastor. Ele vai como pastor lutar com Golias. E ali ele pega a sua tiradeira e nós sabemos que ele corre e mata Golias. E aqui vem a segunda fase, porque Davi, na fase de anonimato, passa agora por uma fase de glória. Fase do sucesso. Fase de se tornar conhecido. E ele se torna famoso. Davi se torna famoso. E é interessante porque Davi, ele depois de matar Golias, ele continua as suas proezas. Ele continua as suas proezas. E as suas proezas continuam tanto que no capítulo 18, no verso 7, se cria um cântico sobre Davi. Saul matou os milhares, mas Davi dezenas de milhares. Começa a se cantar um cântico. As mulheres de Israel começam a cantar um cântico. Então Davi, ele agora se torna mais famoso e mais herói do que Saul. Então, se alguém gosta de cultura de herói, aquela época era uma época que eu gostava muito, como na nossa também hoje nós temos a cultura, uma idolatria enorme e uma busca enorme por heróis o tempo inteiro. Então, naquela época também. E Davi se torna esse herói, essa pessoa com sucesso, bem-sucedida e novo. Imagina, um adolescente, assim como muitos hoje, né? O grande sonho da maioria dos adolescentes hoje, eu acho que é se tornar um youtuber. Uma pessoa que vai lá e vai se tornar, vai ter ali 2, 3 milhões de seguidores, vai ganhar muito dinheiro com isso
E é o grande sonho, ou então ser cantores ou modelos, é o jogador de futebol e assim vai. Ídolos. Busca enorme por ídolos, por ser pessoas de sucesso, por ser pessoas famosas. E Davi, de um instante para outro, e isso é que é interessante, porque a vida é assim. Para sair do anonimato para a glória, para sair da obscuridade, para ser uma pessoa hiper conhecida, às vezes é num instante, e principalmente na nossa sociedade de hoje, em que tudo é muito rápido, é instantâneo. Davi sai dessa vida de anonimato como pastor de ovelhas para se tornar essa pessoa que é uma celebridade. Mas Davi, ele continua com sua vida com Deus. Mesmo nesse momento de celebridade, de ter toda a glória sobre ele, Davi, ele consegue manter a sua vida de intimidade com Deus. Mas o que acontece é que às vezes, quando a vida, vamos assim dizer, as águas estão tranquilas, alguém sempre disse assim que a gente tem que sempre desconfiar quando as águas estão muito tranquilas, porque parece que vem tempestade. E às vezes a vida é um pouco assim. Às vezes as águas estão muito tranquilas e de repente surgem as tempestades. Ou é uma enfermidade, ou é uma tragédia, ou é uma derrocada financeira, ou é algo inesperado que aconteceu, a perda de um familiar, a perda de um ente querido, várias situações. E às vezes as tempestades vêm dessas formas, ou às vezes as tempestades vêm através de relacionamentos. O que acontece é que Saul, com a sua inveja tremenda de Davi, ele passa a perseguir Davi. E Saul começa a sua perseguição a partir do capítulo 19, e Saul começa a perseguir Davi. E Davi, que vive essa fase de heroísmo, essa fase de sucesso, de prosperidade, ele passa a ser perseguido por Saul. E nessas perseguições de Saul, no meio delas tem uma amizade, que é o que segura muito Davi. No capítulo 20 de 1 Samuel, fala da amizade de Davi com Jonatas. Então há esse amigo espiritual, há esse surgimento desse amigo, que é Jonatas, que são pessoas que se apegam, que fazem um pacto entre si. O Ricardo Barbosa diz no seu livro Janelas para a Vida, que foi a amizade de Jonatas que salvou Davi. Que foi a amizade de Jonatas que fez com que Davi não perdesse a sua alma. Não se tornasse uma pessoa amarga. Que não se tornasse uma pessoa vingativa e não revidasse contra Saul. Deus, em tempos terríveis e difíceis, Deus sempre levanta pessoas para estarem ao nosso lado. Amigos verdadeiros, amigas verdadeiras. Pessoas que vão estar conosco nos momentos difíceis. Então há um momento de obscuridade, há um momento de glória, de sucesso. E o terceiro momento de Davi é o momento de deserto. Em que ele vai para o deserto. Em que Davi foge, porque Saul agora já quer matá-lo. Isso, claro, eu estou resumindo muito, bem resumida a história. Saul quer matá-lo, Davi foge para o deserto. Saul persegue ferozmente. E de novo, no capítulo 23, eu estou pulando já várias coisas, de 1 Samuel, há um último encontro de Jonatas e Davi. Quando Davi está em Oreza, no deserto, Davi passa por vários desertos. No deserto de Oreza,
no deserto de Zif, quando Saul, verso 15 do capítulo 23, Saul está querendo matá-lo, ao último encontro de Jonatas e Davi. A Bíblia diz que Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Davi estava super abatido, desanimado, depressivo. E aí vem Jonatas no último encontro com Davi e a Bíblia diz essa frase que é belíssima. Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus. Você já teve algum momento na sua vida quando você estava lá embaixo e chegou alguém assim e te deu força para se levantar? Foi isso que aconteceu entre Jonatas e Davi. No momento dificílimo, Jonatas vem e a Bíblia diz que Jonatas ajuda Davi a encontrar forças em Deus. E agora, eu gosto dessa expressão. Davi não encontrou forças em si mesmo. Davi não encontrou forças em Jonatas. Davi encontrou forças em Deus, mas quem o ajudou a encontrar forças em Deus foi Jonatas. Jonatas diz, não tenha medo. Davi não era um homem muito ter medo, né? Era um homem hiper corajoso, mas ele tem medo. Davi está cheio de medo. Medo de ser morto por Saul. Mas Jonatas diz, não tenha medo. O meu pai não porá as mãos em você. E aí Jonatas profetiza basicamente o futuro de Davi. Você será rei em Israel. E eu lhe serei o segundo em comando. Até o meu pai sabe disso. No dia que você for rei, Davi, eu não quero ser o sucessor do meu pai. Você que vai ser o rei. Eu vou ser segundo. Irmãos, essa atitude de Jonatas é uma das atitudes mais lindas da Bíblia. Porque não é todo mundo que diz assim, eu vou ser segundo. Você pode ser o primeiro. Principalmente no mundo de hoje, em que todo mundo quer ser primeiro. Em que todo mundo quer estar no topo. Jonatas diz, eu vou ser o segundo. Você vai ser o primeiro. Eu sei que você é rei. Claro que Jonatas já sabia da história da unção de Samuel ter ungido Davi como rei. Mas ele diz, você vai ser o primeiro, eu vou ser o segundo. E a Bíblia nos diz que mais uma vez os dois fizeram um pacto, verso 18, perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa e Davi ficou em Oreza. Davi, nessa terceira fase, está no deserto. Mas ele tem esse encontro com Jonatas. Logo depois, no capítulos 24 e capítulo 26 de 1 Samuel, ele poupa Saul 2 vezes. Há 2 encontros que ele tem com Saul. Um na caverna e o outro quando Saul está no seu acampamento. E Davi entra dentro do acampamento, entra dentro da tenda, tem condições de matar Saul e não mata. E no deserto, a intimidade de Davi se aprofunda. Porque o deserto, ele tem várias coisas. O deserto, ele nos leva cada vez a ficar mais sós. Eu gosto demais da palavra em inglês, né, wilderness, porque ela é mais ampla, não é só deserto, é lugares áridos, lugares esmos. E eu me lembro muito, né, dos sertões do Nordeste do Brasil, quando eu viajava por eles, e de estar nesses lugares completamente desertos, áridos, secos, completamente secos. E eu me lembro das noites, de andar nas noites nos sertões, e ver aquela lua linda, aquelas estrelas lindas. E eu fico imaginando Davi, isso era o que Davi via nos desertos, nesses lugares áridos. E Davi, ele perdoa, ele não se vinga de Davi, de Saul. Ele tem temor. Ele diz, eu não vou tocar no ungido de Deus. A vingança não é minha. E aqui revela uma atitude tremenda. Davi, ele vai aprofundando sua espiritualidade.
Davi ele vai aprofundando a sua relação com Deus. Porque ele está sendo ainda perseguido por Saul. Saul ainda o persegue ferozmente. E Davi tem chance de matá-lo. Ele diz, eu não vou me vingar. A vingança não pertence a mim. E aqui é um dos grandes exemplos da vida espiritual de Davi. Davi não quis se vingar de Saul. A vingança pertence ao Senhor. E aqui é um exemplo para nós, né? Porque nós todos temos as pessoas, os Sauls da vida, né? Pessoas que nos fizeram mal, pessoas que nos atrapalharam na vida de alguma forma ou de outra, pessoas que nos perseguiram, pessoas que foram más conosco, pessoas que nos traíram. Então todos nós temos histórias aqui, muitas histórias. Histórias para ficar amargurado, para ficar ferido, para ficar chateado. E Davi perdoa. E é engraçado porque entre essas duas histórias de Saul, há o capítulo 25, que é a história de Nabal. Porque no capítulos 24 e 26 de 1 Samuel, ele perdoa Saul, não mata Saul, mas quando ele está no deserto, protegendo as ovelhas, e Nabal dá uma grande festa, eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas no capítulo 25 nós conhecemos a história também, Nabal dá uma grande festa, Nabal quer dizer tolo, era um homem tolo, fútil, era um ímpio, era um homem que não tinha sabedoria nenhuma, que vivia na sua impiedade, mas casada com uma mulher sensata, sábia, cheia de sabedoria chamada Abigail, e nós conhecemos a história, Nabal dá uma grande festa, e sempre os homens de Davi protegeram todos os rebanhos de Nabal, e naquele dia Davi manda um recado, olha, manda um pouco da tua comida para a gente, para os meus homens, para que a gente também possa usufruir um pouco da sua festa, e Nabal manda um recado e diz, não vou mandar nada, vocês são um bando de vagabundos, basicamente assim. E a Bíblia nos diz que Davi ficou tão furioso que ele reúne os seus 400 homens e ele diz, hoje não vai ficar um homem vivo na família de Nabal. Ele decide se vingar. E Davi, ele perde a cabeça. É uma das poucas ocasiões na Bíblia que em vez de Davi buscar Deus, ele toma uma decisão por conta própria. Ele não quer nem saber de Deus nesse momento. Ele toma uma decisão baseada na sua fúria, na sua ira. O sangue lhe sobe a cabeça e de forma colérica, irascível, Davi, ele vai, sem consultar Deus, ele diz, é hoje que eu vou me vingar. Então, diferentemente dos capítulos 24 e 26, quando ele decide não se vingar de Saul, ele diz, é hoje que eu vou me vingar de Nabal. Eu vou matá-lo e a todos os seus. Então, é interessante isso, porque a Bíblia tem essas coisas que eu gosto demais. Entre as histórias, entre as entrelinhas, há coisas que nós vamos vendo de como Deus vai agindo. E Deus, assim como Deus usou Jonatas, depois Deus usa agora uma mulher, Abigail. A Bíblia nos diz no verso 23 desse capítulo 25 que quando Abigail viu Davi, ela desce depressa do jumento e prostra-se perante Davi, rosto em terra. E a Bíblia nos diz no verso 24 que ela caiu aos seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha, por favor permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer, meu Senhor, não dês atenção àquele homem mau Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome. E insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como as dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como uma tiradeira.
E quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Disse Davi a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal, teria hoje deixado vivo, eu teria deixado vivo ao romper do dia. Vá para a sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Deus usa uma mulher, Abigail, para se prostrar diante de Davi. A Bíblia diz que ela cai com o rosto em terra. Ela não se ajoelha, ela cai, ela se deita diante de Davi. Eugene Peterson diz que esse gesto de Abigail, de se deitar e se prostrar diante de Davi, levou Davi a mais uma vez se prostrar diante de Deus. Porque ele tinha se esquecido de se prostrar diante de Deus quando decidiu vingar-se de Nabal. E é interessante isso. Porque o gesto de prostrar-se de Abigail fez Davi prostrar seu coração de novo diante de Deus. É como que se ele acordasse assim e chegasse, puxa, o que é que eu ia fazer? A besteira que eu ia fazer. A bobagem que eu ia fazer. Então, essas histórias no deserto. Davi no deserto vai aprofundando, e esse é um momento de lapso, é um momento de fraqueza dele, é um momento de ira. Mas Deus usa uma mulher. Deus usa Jonatas para fortalecê-lo no início da sua caminhada no deserto, Deus agora usa Abigail. E a história passa, ele vai para os filisteus, e eu vou terminar com a última história, que é 1 Samuel 30. Davi está com os filisteus, vai se dar a batalha dos filisteus com o exército de Saul. E Davi, com todos os seus homens que já estavam a morar em Ziclag a essa altura, e eles estão com os filisteus, e os filisteus os mandam embora. Quando eles voltam, a cidade onde eles moravam está completamente incendiada. Os amalequitas tinham incendiado a cidade, e a Bíblia nos diz no verso 2 do capítulo 30, que eles levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, todos. As mulheres, os jovens, os idosos. Não mataram ninguém. A Bíblia diz que não mataram ninguém, mas levaram todos. Verso 3 do capítulo 30. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Desespero. Eu não sei se você já passou alguma vez na sua vida por uma coisa chamada desespero. Eles choram até não terem mais forças. A coisa foi tão séria que no verso 6 diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens que sempre tinham sido leais a ele falavam agora em apedrejá-lo. Porque eles estavam tão amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas, que eles falaram em apedrejar Davi. Mas ao mesmo tempo é uma das frases mais lindas. Agora ele não tinha Jonatas, mas a Bíblia diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus.
verso 6 do capítulo 30. É interessante porque há repetidas vezes, no deserto, Davi, ao invés de diminuir como pessoa, ele cresce. Isso é que é interessante. Porque o deserto ele tem essa faceta. Ou ele nos torna pessoas altamente amargas. E eu sei das muitas vezes que eu poderia ter escolhido o caminho só da amargura ou outro caminho. Passei por momentos na minha vida de deserto de estar completamente amargo, revoltado. Porque os desertos da vida, as situações da vida fazem com que você se torne assim. Ou você se torna uma pessoa altamente amarga, triste, depressiva, crítica de tudo, crítica de todos. Ou você vai para o caminho da amargura, literalmente, ou você vai para Deus. Não esqueça disso. O deserto ou nos leva para mais junto de Deus e nós crescemos como pessoas, ou nos tornamos mais amargos e diminuímos como pessoas. Diminuímos como gente. Davi cresce como gente. Davi cresce como pessoa. Mas acima de tudo ele cresce em Deus, na sua intimidade com Deus. E Davi consulta a Deus se deveria perseguir os amalequitas. E Deus diz sim, pode perseguir. E ele persegue os amalequitas com aqueles homens. Ele vai com seus homens. E a Bíblia nos diz que Davi, ele vai com seus 600 homens. Mas no verso 10 diz que 200 deles estavam tão exaustos que eles não conseguiam mais atravessar o ribeiro de Besor. E é nesse ribeiro de Besor que Davi diz, os 200 ficam, os 400 seguem, eles seguiram, e sintetizando a história, eles vencem os amalequitas, trazem despojos até dizer basta. Tudo que os amalequitas deixaram, não apenas eles derrotam os amalequitas, mas trazem de tudo. E Davi institui naquele dia uma regra de generosidade. Porque quando eles voltam dessa batalha, os 400 dizem, olha o seguinte, vocês podem ficar com os seus filhos, com seus pais, mas nada do despojo vocês vão ficar, para os 200, que tinham ficado guardando as bagagens, vamos assim dizer. Aí Davi diz, não. Aquilo que nós conseguimos pertence a todos. E não apenas Davi faz com que eles dividam os despojos entre si, mas a Bíblia nos diz, no verso 27, até o verso 31, que Davi enviou presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jati, de Aroé, de Zifmoete, de Estemoa, de Racal, da cidade dos Jerameleitas, dos Queneus, de Ormã, Corozã, de Atasse, Hebron, todos os lugares onde Davi e os seus soldados tinham passado. É interessante. A Bíblia diz que onde Davi tinha passado com os seus soldados, todos os lugares que ele passou, ele mandou despojos, ele mandou presentes. Davi é um homem generoso. Então, da obscuridade, e logo depois a morte de Saul, e aí Davi se torna rei de Israel, e aí, claro, eu não tenho mais tempo, mas da obscuridade até se tornar rei de Israel, a esses períodos. Esses 3 períodos principais na vida de Davi. De obscuridade, fama, sucesso e deserto profundo. Tudo isso prepara Davi. Em 2 Samuel 5, há um verso que diz o seguinte, que Davi tinha, 2 Samuel 5:4, Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Ele reinou sobre Judá 7 anos e meio e reinou sobre Israel e Judá 33 anos. 40 anos e meio.
Mas ele tinha 30 anos. Davi passou dos 20 aos 30 no deserto. Talvez um dos seus melhores períodos de vida, vamos assim dizer. Aparentemente, quando a gente olha assim, se a gente for estudar em termos de marketing, puxa, como é que Deus desperdiça Davi nesse talento dele, né? 10 anos no deserto, fugindo. Entre os 20 e os 30. Mas Davi chega no auge, vamos assim dizer, na maturidade. É um símbolo de Cristo aqui, né? Assim como Jesus começa seu ministério com 30, Davi começa com 30. Ele começa a reinar com 30, cheio de experiência. Experiências não apenas de vida, mas experiências com Deus acima de tudo. Davi é esse salmista que eu não tive tempo de intercalar todos os salmos que Davi escreveu ao longo dessas histórias. Mas o salmo que ele escreve sobre o deserto é o Salmo 63. E eu quero terminar lendo ele. Salmo 63 é o salmo que Davi escreve. Em todos esses períodos, Davi escreve salmos. Todos esses períodos. Alguns dos salmos ele escreveu quando era pastor de ovelhas, alguns dos salmos ele escreveu quando ele estava venceu Golias, salmos quando tinha suas vitórias, mas os salmos nos desertos são vários. Salmos quando estava fugindo de Saul, tem vários salmos. Mas o Salmo 63, e aqui diz no títulozinho que ele escreveu esse salmo quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, ou a tua graça é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tapadas. Mas o rei se alegrará em Deus. E é um dos poucos salmos que ele fala como rei. Ele diz, eu, o rei, me alegrarei em Deus. Mas ele escreve no deserto. Que Deus nos ajude a, em todas as fases da vida, e é isso que eu quero concluir, em todas as fases da vida, que Deus nos ajude a estar sempre com Ele. Vai ter fases de obscuridade, fases de anonimato, fases de glória, fases do sucesso, mas fases de desertos, de períodos difíceis. Que o Senhor nos ajude em todas essas fases a se fortalecer, como Davi se fortaleceu no Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Porque, Senhor, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos inspira, nos edifica. Ó Deus, nos ajuda em todas as fases das nossas vidas a estar contigo. Obrigado por todos os amigos, amigas que nos ajudam nessas fases difíceis, que também estão conosco nas fases muito boas, mas também estão conosco nas fases muito difíceis. Muito obrigado, Deus, por essas pessoas que tu levantas. Deus, obrigado pela tua graça, como diz Davi nesse salmo. Tua graça é melhor que a vida.
Obrigado porque é a tua graça que nos sustenta em todos os momentos. Ó Deus, nós não falamos dos momentos maus de Davi, que também tiveram outros momentos maus, como a queda de adultério, etc. Mas obrigado porque em todas as situações Davi esteve contigo ou se voltou para ti, Senhor. Ou se arrependeu e se voltou para ti. Que tu nos ajude sempre também a nos arrependermos, nos voltarmos para ti, a estarmos contigo, a buscarmos a ti, Senhor. Deus, é obrigado porque tu és um Deus gracioso, que tu nos compreendes, tu nos entendes em todos esses momentos da vida, em todas essas fases boas ou más. Tu nos compreendes, Senhor, tu conheces nossa alma. Muito obrigado, Deus, pela tua graça. É só isso que eu quero te agradecer agora, porque é ela que nos sustenta em todas essas fases. Obrigado, Jesus. Amém.